dia, Caio. Bom dia, Ana Lives. Bom dia, meus camaradas. Animação, meu Jeová. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá conversar nessa parada, velho. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Ah, não, pô. Não fica surdo, não, pô. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver quem tá na sala. Vamos ver. 43 pessoas na sala. Que é isso? Ainda é pouco, né, velho? Vamos entrar na sala aí, irmão. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Ana Lívia. Bom dia, Arissa. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pastor Gessé. Bom dia, pastor Gessé. É o que você ganha, seu cavalo, de ficar contando as coisas para os alunos, viu? Agora ganha o apelido de pastor. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Beatriz Maciel. Bom dia, Bianca. Bom dia, Bruno. Bom dia, Briane. Bom dia, Caio. Bom dia, Carmen. Bom dia, Cássio. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia. Não vou falar os 48 bom dia. Não vou falar. Mas bom dia, meus amigos. Ah, professor, essa sua foto de perfil, te contar. Em homenagem aí aos meus aliados aí, ficam falando que eu sou o... Como é que é? O Doni Trejo, Machete Mata. Machete Mata não é um bom filme, não, né? Mas um filme que eu gostei do Doni Trejo foi aquele... como é que é o nome, cara? Não sei o que é lá do Antônio Bandeiras, lá, que o Antônio Bandeiras faz o principal lá. Era uma vez no México. Foi massa o Doni Trejo, né? Machete Mata não é legal vocês assistirem, não. Eu achei muito baixo. Mas Era uma vez no México é massa, velho. É massa assistir. Vamos ligando a câmera aí? Ordem da chefia, bora ligar a câmera. Aí o João Pedro já tá na vibe. Liga a câmera aí. Tudo bem, então? Tudo certinho? 52 pessoas. O que o senhor ama ver minha cara, gente? Nossa. Não, pô, vamos lá. Assim é melhor, que daí vocês tiram as ramelas do olho. Aí, ó, viu? Aí, ó. Pentei o cabelo. É isso aí, meu camarada. Meus aliados, isso aí. Isso aí, João Afonso. O negócio é ligar a câmera, velho. É Ord, irmão. É Ord. Tá ligado? É Ord. O Bruno ligou, mas cadê ele, velho? O Bruno ligou, mas cadê a figura? Não pontou pra você, Bruno? Por quê? Nem penteou o cabelo, né, velho? Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, que é o seguinte, irmão. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o chão vai tremer. Treme o chão aí. O chão vai tremer. Olha o Dani Trejo ali, o João Pedro. O chão vai tá tremendo. O chão vai tremer. O chão vai tremer. Pronto. Vamos lá. Já tremeu bastante já. Então vamos lá. Vamos ver essa parada aí, meus amigos. O que acontece, cara? Hoje é dia de arcadismo. O que é o arcadismo, cara? Se a gente montar uma linha do tempo, deixa eu rabiscar lá. Vou rabiscar um pouquinho no Paint. Nunca rabisco aqui. Velho, é isso mesmo. Já coloquei para gravar, né? Já coloquei. Não, peraí, vou dobrar a tela. Esqueci de dobrar a tela. Deixa eu dobrar a tela. O Batman, sou o Batman. Deixa eu dobrar a tela para você me acompanhar aqui, tá? Eu vou rabiscar um negócio aqui no Paint, tá bom? E aí você me acompanha aqui. Dá uma olhada aqui. Rabiscar um trem aqui, tá? Cara, o Renascimento, ele foi algo tão importante, o Renascimento, ele foi tão importante, que o Renascimento, ele dura, cara, desde o final de 1400, concorda comigo? Então, ele vai do final de 1400, no caso, aí coincide, né, com a tomada de Constantinopla, tá bom? Que se dá em 1475, 1470. Como eu não sei a data, então vou colocar do final de 1400 ao final de 1700. Então, você tá vendo aqui, cara? Eu falei 300 anos, né, cara? É isso mesmo? 400, 500, 600, 700, isso mesmo. Então, ele dura ali por volta de 300 anos. E ele é tão importante que ele é dividido em 3 escolas, tá?
a primeira escola, nós já vimos, é o classicismo. No Brasil, não há correspondente para o classicismo. Ou melhor, o que acontece? Eu tenho na Europa, e eu tenho no Brasil. O classicismo, ele não tem um correspondente no Brasil. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto, a Europa estava lidando, né, com o classicismo, os primeiros movimentos do Renascimento. Então, nós chamamos isso daqui de literatura de informação. Então, veja bem, a literatura de informação corresponde ao nosso quinhentismo e corresponde ao quinhentismo na Europa, tá? Então, nós chamamos esse período de quinhentismo, tá? Quinhentismo. Está me acompanhando aqui no raciocínio? Tá. Só que daí, o que acontece? Aí ela tem uma segunda escola. Essa segunda escola, de uma certa forma, ela vai coincidir. Um pouquinho mais tardia, mas vai coincidir, que é o Barroco. Então, eu tenho o Barroco na Europa e eu tenho o Barroco no Brasil, tá? Esse nós configuramos chamar, peraí que deu errado aqui meu alarme aqui, porque tudo aqui é no alarme, irmão, porque senão eu tô na bala, tá ligado? Deixa eu ajeitar aqui, porque deu errado aqui o alarme aqui. Deixa eu desligar o das 8 horas, que daí não me perturba mais. Que é tudo no alarme, irmão. O Barroco é o seiscentismo, tá bom? É o seiscentismo. É seiscentismo, tá? Então, é a literatura feita nos anos de 1600. E aí, o que acontece? O último momento do Renascimento configura-se uma terceira escola, que na Europa nós vamos chamá-lo de neoclassicismo. Então, na Europa, ele é chamado de novo classicismo. No Brasil, ele vai herdar uma nomenclatura que é típica de Portugal, mas ela vai herdar essa nomenclatura e nós vamos chamar aqui de arcadismo. Fechou? Então, arcadismo, se você quiser abrir a apostila, já abre a apostila lá na página 140. Página 140 da apostila, se você já quiser me acompanhar. Que vai corresponder àquilo que a gente chama de septecentismo. Morreu? Então, eu tenho o quinhentismo, eu tenho o seiscentismo e eu tenho o septecentismo. Ok? Então, esse daqui é o movimento que nós vamos configurar, chamar de renascimento, tá? Renascimento. O renascimento, ele dura os seus 300 anos, né, cara? Vai do final de 1400 ao final de 1700. Quando que o Renascimento acaba? O Renascimento acaba com a Revolução Francesa, tá? Que é algo que a gente vai conversar bastante no próximo semestre, tá bom? Desculpa, no próximo bimestre, tá? Então, agora nós vamos para o último momento do Renascimento. Qual que é o último momento do Renascimento? O arcadismo. O arcadismo configura-se o último momento do Renascimento. Então, já vamos para o mérito da questão. Vamos lá? O arcadismo. Eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a sua aula semanal de literatura. Vamos lá, então? Uma pequena elucubração aqui no início, tá? O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII, isso é, os anos de 1700. Outros nomes dados ao estilo é setecentismo ou septecentismo ou neoclassicismo. A partir deste último, que é o neoclassicismo, inclusive, percebe-se a relação do arcadismo com os valores da cultura, de novo, com a cultura greco-romana, com a cultura clássica. Então, vamos raciocinar assim. Eu tenho classicismo, e aí eu tenho o barroco, que tende o quê? Tende a negar determinados preceitos do classicismo.
O barroco é um movimento da igreja, é um movimento de reação à reforma de Lutero. Então, a Igreja Católica puxando para preceitos que são preceitos medievais. Por exemplo, um deles, o teocentrismo. Tá? Só que nós vivemos tempos de descobertas científicas, né? Durante o Barroco, Copérnico, né, que lança o modelo lá no classicismo, depois Galileu herda esse modelo de Copérnico, e Galileu é obrigado a se retratar diante da Igreja. O modelo do heliocentrismo, porque a igreja defendia ainda que a Terra era o centro do universo. Mas aí Galileu foi obrigado a se retratar, ameaçado pela Inquisição, ameaçado de queimar na fogueira. Ele se retrata e fala: não. A Terra não, a Terra é o centro. Verdade, né? E aí, mas só que esses preceitos científicos, esses elementos científicos, eles são impossíveis de serem abandonados. E é claro que o barroco não iria perdurar. O barroco perdura durante o tempo de reação da igreja, durante o início de 1500 até o final de 1600, e ele não vai perdurar. Por quê? Porque nós já estamos em pleno renascimento, o renascimento das ideias, o culto da cultura greco-romana. E o que acontece? O barroco vai sucumbir e dar lugar de novo à releitura da cultura clássica. Então, os preceitos mitológicos, que vocês fizeram aqueles vídeos, ficou sensacional, eles vão retornar, tá bom? Eles vão retornar, e aí nós temos de novo um culto aos valores clássicos. Então, tá guardando aí? Então, é um culto dos valores clássicos. Ou seja, valores gregos, valores romanos, valores do Renascimento. Por isso que é chamado de neoclassicismo. Os escritores desse neoclassicismo, ou desse arcadismo, esses escritores arcas, são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos dá uma lida aqui. Preceitos do quê? Do quê? Iluminismo. Excelente. Então, grifa em algum lugar. Por quê? Porque esse movimento, vamos dizer assim, de retomada dos primeiros preceitos do Renascimento, ele tem muito impacto, ou melhor, muita proporção na França. E na França, em 1700 é chamado de século das luzes. Por que século das luzes? Porque supostamente é o século das ideias, tá? Então, esse neoclassicismo, ele vai ter o apoio, ou melhor, vai ter o suporte. O neoclassicismo terá o suporte do iluminismo. Professor Gessé, define para nós iluminismo. Sabia que definir iluminismo é um negócio meio complicado? É um negócio muito complicado. Eu posso definir iluminismo com uma fala dos iluministas que dizia o seguinte: a felicidade só pode ser alcançada, tá? A felicidade só pode ser alcançada, a felicidade só pode ser conquistada com o conhecimento. Esse é um preceito iluminista, tá? Os iluministas acreditavam que a felicidade estava atrelada intimamente ao conhecimento. Eu só vou ser feliz à medida de que eu acumule conhecimento. Então, o conhecimento está atrelado nitidamente à conquista do conhecimento. Vamos tentar no Google aqui. Vou tentar no Google aqui. Principais iluministas. Vamos ver aqui o que o Google vai falar para nós. Aí, ó, viu? Ele vai dar John Locke, ele vai dar Rousseau, ele vai dar Voltaire, ele vai dar Montesquieu, ele vai dar John Smith,
todos esses nomes são os nomes dos principais iluministas, tá? Deixa eu colocar aqui. Principais iluministas, tá? Principais iluministas, muito bem. Então, esses nomes, esses homens, eles vão ser responsáveis pelo quê? Eles vão ser responsáveis pela propagação de ideias, tá? Então, eu tenho John Locke, eu tenho Voltaire, tá? Chamado de príncipe dos iluministas, eu tenho Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau falou um monte de coisa, sabia? Uma das coisas que Rousseau falou o seguinte, que a vida na cidade, a cidade, ela corrompeu o homem. Então, o homem está corrompido na cidade. Então, o ideal da vida do homem, onde o homem vai encontrar descanso, onde o homem vai encontrar o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar com a própria razão de viver, ela não está na cidade, ela está no campo. Então, nasce a ideia do bucólico, do bucolismo, tá? O sentimento bucólico, deixa eu colocar aqui, bucolismo, tá? Baseados nas teorias de Rousseau. Rousseau também disse o seguinte, que o homem que vive na cidade, ele é um homem corrompido pelos preceitos desse, vamos dizer assim, desse capitalismo, que ainda não tem esse nome, concorda comigo? Mas ele vai evoluir nesse sentido. Então, o homem é corrompido por esses preceitos da cidade. Então, o verdadeiro homem, o homem puro, o homem no estado verdadeiro, é o selvagem. Cria-se a teoria do bom selvagem. O bom selvagem. Tá? O bom selvagem é uma teoria do Rousseau, que dizia que o homem, no seu estado natural, ele não foi corrompido pela sociedade. Então, por quê? Porque eu tenho a descoberta do novo mundo. No novo mundo, eu tenho os indígenas. Os indígenas, os africanos, eles são chamados de o bom selvagem. Essa teoria é muito importante para consolidar tudo aquilo que daqui a pouquinho a gente vai chamar de indianismo, que é uma das primeiras características do romantismo. Muito importante, tá? O neoclassicismo, o chamado... eu não apaguei aqui o restante aqui. O neoclassicismo, ele também é chamado de pré-romantismo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. O arcadismo, que no Brasil a gente vai chamar de arcadismo, e também o chamado de neoclassicismo, ele é chamado também de pré-romantismo, tá? Por quê? Porque são os primeiros preceitos do romantismo. Por favor, alguém gostaria de atribuir uma fala de Montesquieu? Alguém consegue lembrar de uma fala de Montesquieu para mim, por gentileza? Alguém lembra que Montesquieu, deixa eu ver o que está rolando aqui, deixa eu falar para você o que acontece com Montesquieu. O Montesquieu foi um camarada que detectou uma característica desse período histórico desse iluminismo. Qual que é a característica? O chamado absolutismo. Então, nós vivemos uma característica desse neoclassicismo, nós vivemos em pleno absolutismo. Quem que lembra do absolutismo? O absolutismo é que o rei, ele é líder de tudo, líder da religião, líder do exército, líder de tudo. Ele é um rei absoluto, tá? E daí o que acontece? Cara, treme terra. O que acontece? Montesquieu, então, ele começa a pensar numa sociedade que vai se livrar desse absolutismo. E aí ele propõe uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia de dividir o poder em três. A primeira ideia de república, quem deu foi Montesquieu. E Montesquieu, ele previu, ou melhor, ele imaginou um poder dividido em três: legislativo, judiciário e executivo. Sim, o jeito como nós nos organizamos hoje, ele foi pensado por Montesquieu. Foi pensado durante esse momento, o momento do
do iluminismo, tá? Então, o iluminismo... Tá, isso mesmo. Tá bom, o Cauã, né? Mas você já entrou, Cauã? Já entrou, né? Isso mesmo. A gente vai ter... Sai? Sim, dia 11 começa. Começa, sai. Deixa eu ver aqui. Então, vai ter, sai, sim, já está programado. Não, meu filho, não, eu tava falando do simulado SAI, aquele troço enorme lá de tantas questões. Ah, não me assusta não, professor, Deus me livre. Semana que vem, questões abertas, semana que vem, já está programado já. E o arcadismo vai entrar no rolo, tá? Coloquei algumas não, questões. Professor, está perguntando do simulado bimestral. Ah, tem 105 questões. Vai ter essa semana, não vai? É de Acho ciência. que não, porque já é prova. Não, vai ter aquele de ciências, história, filosofia, não vai ter? Vai ter. Não, mas é simulado semanal. É 30 questões, no máximo. Entendi. Então, o do sistema, o simulado do sistema, esse é o simulado da escola. Entendi. Não, eu não sei dizer. Vai ter que entrar em contato lá com o povo lá, tá? Quanto menos o homem pensa, mais ele fala. Comigo isso aqui? Não é. Ó, é o seguinte, ó. Então, vivemos em tempo de iluminismo, ideias dessa sociedade. E, claro, esses iluministas, eles são perseguidos, tá? Eles são perseguidos eles são perseguidos pela... O que é isso aqui? Esse aqui é o... Hein, Samuel? O que é isso aí? É os Panteras Negras? As Panteras Negras? Sim, bem alto assim, as Panteras Negras. Então, o que acontece? Eles são perseguidos pela Inquisição, tá? Então, por exemplo, homens como Voltaire, eles são constituídos como príncipes satânicos, de ideias satânicas, tá? Então, são homens muito perseguidos, a maioria deles não são compreendidos, tá bom? Mas são homens além do seu tempo, homens que vão pensar a sociedade. Outra coisa muito importante para dizer a respeito do iluminismo. O iluminismo, ele vai proporcionar o tempo da enciclopédia, tá? Os iluministas são conhecidos como enciclopedistas, tá? Então, é o tempo da enciclopédia, idealizada por Diderot. Diderot, o que ele pensa? Ele pensa em sintetizar o conhecimento do mundo em volumes. Nasce a enciclopédia. Então, a enciclopédia, o que é? Uma tentativa, né, de sintetizar o conhecimento do mundo, algo que hoje ia ser impossível de ser feito, tá? Mas Diderot faz isso. Diderot pensa na enciclopédia. Então, esses homens são homens que vão propor uma nova sociedade, vão propor um novo raciocínio de mundo, tá? Irão propor, ó, deixa eu colocar aqui, os iluministas irão propor uma opção frente ao absolutismo. Fechou? Por isso ele é chamado de pré-romantismo. Por quê? Porque os iluministas irão propor uma opção frente ao absolutismo. Quer dizer, o absolutismo está reinando durante o Renascimento, né? Quando chega no final do Renascimento, os reis eles são absolutos. O direito divino dos reis. E daí o que vai acontecer? Os iluministas irão propor essa sociedade dividida, que mais tarde a gente vai chamar de uma sociedade republicana, tá? Que daí vai acontecer primeiro na França, e depois, é claro, vão ser revistas todas as monarquias, criando-se uma palavra muito interessante chamada assim, o déspota esclarecido. Quer dizer, ele é um déspota, ele é um absolutista, mas ele é um absolutista mais moderado. Ele é um camarada que permite um parlamento, que é o que vai acontecer na Inglaterra, etc, etc. Mas tudo isso tem uma gênese. A gênese está onde? Está nos iluministas. Então, lembra, os iluministas, eles começam em Paris, tá bom?
Então, é em Paris que nós vamos ter os primeiros iluministas, tá? Paris é chamada de... Anota aí. Paris é chamada de... Oh, meu Deus, vai dar errado aqui. Paris é chamada de... Deixa eu colocar aqui. Cidade... Deixa eu colocar aqui. Cidade das Luzes. Fechou? Porque foi em Paris que começaram os primeiros iluministas. Então, Paris ela é chamada de Cidade das Luzes. Então, Paris ganha esse nome, Cidade das Luzes, devido ao primeiro movimento do neoclassicismo chamado de Iluminismo. Nós vivemos tempos de absolutismo e os iluministas irão propor uma opção frente a esse absolutismo. Então, eu tenho esses principais nomes aqui: John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot. Diderot na companhia de D'Alembert, tá? Diderot e D'Alembert vão escrever a primeira enciclopédia. Tá. Ideias preliminares à parte, o que nós vamos fazer? E aí, no Brasil, o que acontece? Aí no Brasil, eu tenho um movimento, um momento bem peculiar, bem particular, tá? O que vai acontecer? Finalmente, deixa eu falar assim, por isso que o chão vai tremer, finalmente acharam ouro no Brasil. E aí, cara, encontra-se ouro no Brasil. Então começa um movimento, uma corrida, irmão. A corrida do ouro, né, velho? Onde que vão achar ouro? Vão achar ouro em uma cidadezinha chamada Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Então eles encontram ouro. Aí o que acontece, cara? O arcadismo no Brasil, ele vai ter um centro que vai sair de Salvador, tá? Deixa eu colocar aqui no card, aqui, na descrição, aqui no nosso chat, tá? O arcadismo no Brasil se desenvolve em Minas Gerais. Fechou? É em Minas Gerais que se desenvolve o arcadismo. Então, o barroco pertence a Salvador e o arcadismo pertence a Minas Gerais. Por quê? Porque acontece um fenômeno. Encontra-se ouro em Minas Gerais. Ok? Outra coisa, muito importante. Em 1770, foi quando? 74, 76? Eu não me lembro. Em 1774, em 1775, uma coisa assim, as colônias norte-americanas, as colônias americanas, elas declaram independência. Os Estados Unidos, os estados independentes, né, americanos, eles entram em 1776. Obrigado, Henrique. Eles entram em conflito com a coroa inglesa. E aí, assistiu aquele filme O Patriota? Se não assistiu, assiste, com o Mel Gibson. E aí eu tenho a independência norte-americana. Na medida que os norte-americanos conseguem a sua independência, aqui no Brasil começam os movimentos de independência. Então, aqui no Brasil existiram vários movimentos de independência, Mas um movimento ficou muito conhecido. Qual é o movimento? O movimento foi chamado de Inconfidência Mineira. Então, o movimento de Inconfidência Mineira, deixa eu colocar aqui, Mineira, esse movimento chamado de Inconfidência Mineira é o movimento de independência do Brasil. Por quê, cara? Porque Portugal, ele tinha pesadas dívidas com a coroa inglesa. E aí, o ouro que se encontrava aqui no Brasil, a maioria, ou grande parte, ou talvez até toda a sua totalidade, ele era usado para pagar as pesadas dívidas da coroa portuguesa com a Inglaterra. Então, na medida que encontra o ouro em Minas Gerais, o que vai acontecer? Tem até hoje lá, tá? Uma estrada chamada Estrada del Rei. É feito um rally todo ano. Essa estrada, ela sai lá de Ouro Preto e ela vai até Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.
porque Paraty, ele configurava-se um porto natural. E aí, embarcava-se o ouro lá em Paraty, e essas embarcações, às vezes, elas não iam nem para Portugal, elas iam direto na Inglaterra para pagar as dívidas da coroa portuguesa com a Inglaterra, entendeu? E aí começa a surgir um determinado desconforto. Por quê? É muito importante você notar, não existe ainda o sentimento de brasileiro. Não tem, assim, necessariamente, eu sou brasileiro. Não, somos todos portugueses. Portugueses, mas um português que mora na colônia. Então, é o português da colônia, tá? O que acontece? Esses portugueses que moram aqui na colônia, eles começam a se achar injustiçados. Por quê? Porque eles têm que pagar, do ouro que eles extraem, eles têm que pagar um monte para Portugal. Aí os caras falam assim, velho, você vai ficar com nada, irmão. A gente extrai o ouro aqui, já não fica com nada. E aí o que acontece? Começam os movimentos de independência, que são duramente rechaçados pela coroa portuguesa. Não sei se você sabe, né? E aí o que acontece? Num belo dia, Portugal reage, prende Joaquim, como é que é o nome dele? Joaquim José da Silva Xavier, isso mesmo. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido também como Xavier, conhecido como Dr. Xavier. Não é o Dr. Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Qual é o outro nome dele? Coloca aí o outro nome dele, do Joaquim José da Silva Xavier. O mártir da independência, não é Salvador. Qual é o nome dele? Tiradentes. Obrigado. Tiradentes. Fechou? Então, é o Salvador da Terra, louco, isso mesmo. Joaquim José da Silva Xavier. Dizem que Joaquim José da Silva Xavier, ele não era um dos líderes, como o pessoal falava. Ele foi, na verdade, um bode expiatório. Por quê? Porque ele era um oficial português e ele não era um camarada influente e rico. A maioria dos inconfidentes, eles eram filhos de gente poderosa, de gente que tinha dinheiro. Então, os camaradas, né? O que acontece? Aquela cultura de nascer o menino aqui na colônia, aí o pai rico mandava o menino para Portugal, para Coimbra, estudava e voltava de lá doutor, é uma prática já consolidada. Então, eu tinha aqui muitos meninos que foram estudar em Coimbra e voltaram. Então, eram gente formada em direito, formada em administração, médicos, entendeu? É difícil falar direito, administração, não era segmentado assim, mas eles tinham um curso superior formado em Coimbra. E eles vinham com as ideias de lá da Europa, as ideias iluministas, entendeu? E aí, com a independência norte-americana, cria-se a vontade da independência aqui no Brasil. Claro que duramente rechaçado, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi preso, e aí a família dele foi presa, os bens dele foram caçados, ele foi enforcado, dizem que no dia do enforcamento, isso que é verdade, isso que ele falou aquelas palavras mesmo. Se 10 vidas eu tivesse, vamos lá, Joaquim José da Silva Xavier, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Então, Tiradentes. Então, é atribuído a Tiradentes essas palavras, diz que no dia do enforcamento ele falou isso daí. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. E aí ele foi morto, enforcado, depois ele foi esquartejado, quer dizer, o corpo dele foi picado, né? Foi cortado em partes, e depois espalhado na cidade de Vila Rica, e ele morreu valendo. E aí o que acontece? Aí atearam fogo nas partes dele. Durante um tempo, a cidade de Vila Rica foi iluminada pelas partes do Joaquim José da Silva Xavier. Se ferrou, entendeu? Então, falar de liberdade naquele tempo era muito perigoso, tá? E aí o que acontece? Bom, já que eu já falei a respeito desse contexto histórico, é importante falar do quê? Daquilo que importa para nós aqui. O que importa para nós? As características desse texto. Então, vamos lá? Em detrimento ao barroco, o que vai acontecer agora com o arcadismo? Oh, meu Deus! Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a chamada
E aí eu retomo na próxima aula para falar a respeito das características do arcadismo. Pode ser? Eu retomo na próxima aula. Aí eu falo a respeito das características. Professor, Fala, por que Rei. o senhor não começa com B agora e no último tempo o senhor começa com A? Não, mas eu acho que... Vamos Não, ver. tá Não, certo, Rei, tá faz certo. isso. Faz ao Não, contrário. eu deixei aqui aberta aqui a parada. Aqui, Agora deixa eu ver. você quer Ó, Eu já deixei aberto aqui, peraí. Ó, me ajuda no microfone. Tá aberto aqui o primeiro A. Vamos lá? Vai. Canta aí, pessoal. Vai lá. Amanda Vitória. Aqui. Ótimo. Ana Júlia. Ana Júlia de Aguiar. Tá no chat? Alguém viu aí, Ana Júlia? Não? Então faltou mesmo. Aqui. Ela tá na aula. Ah, ela tá aí, Ana Júlia? Ana Júlia, Ana Júlia, Ana Júlia. Aqui. Ótimo, Ana Júlia. Excelente. Obrigado, minha amiga. Vamos lá. Ana Lívia Ferreira. Ótimo. Anne Gabriele. Aqui. Anne Gabriele. Alguém viu no chat, Ana Gabriele? Não? Faltou? Faltou, então. Anne Gabriele. Arthur Boni. Ótimo. Beatriz Lopes. Presente. Chat. Beatriz. No chat? Ótimo. Bruno Martim. Bom dia, irmão. Bom dia. Brienne de Tarf. Não, Brienne da Chat. Silva. Oh, obrigado, Brienne. Caio Lucas. Ô, mano, velho. Daniele Valério. Chat. Ótimo. Danilo de Freitas. Danilo. Cadê o Danilo? Tá no chat? Danilo. Não, então faltou mesmo. Danilo faltou. Me ajuda aí, pessoal, para andar mais rápido. Então vamos lá. Heloísa Concato. Ótimo. Presente. Fernanda Bandeira. Canto. Ótimo. Fernanda Carolina. Fernanda Carolina. A Fernanda está no chat? Não. Fernanda? Não, faltou. Fernanda Carolina, faltou. Fernanda Carolina. Pronto. Giovana de Sá Souza. Chat. Ótimo. Giovana de Souza Lima. Giovana de Souza? Não? Cadê? Giovana Sá Souza está aqui. E a Giovana de Souza? Não? Então tá bom, então. Então, faltou. René Faed. Não? Faltou. Igor Monteiro. Igor. E é Monteiro. Faltou. Isabela de Jesus. Isabela? Chat. Ótimo. João André Chivarria. João André. Não? Faltou. João Pedro Campos. Chat. Ótimo. Juliana Zanin. Juliana. Desculpa, Júlia. Júlia Zanin Barbosa. Não? Faltou. Cauã Menezes. Cauã. Aqui, professor. Você é o cara, velho. Lívia Franco Magalhães. Chat. Ótimo. Luísa Fernandes. Presente. Ótimo. Marcos Vieira. Eu. Você é o cara. Maria Eduarda. Chat. Ótimo. Maria Júlia Escobar. Chat. Ótimo. Maria Júlia Escobar. Matheus de Abreu. Chat. Ótimo. Pedro Henrique da Silva de Oliveira. Chat. Ótimo. Pedro Paulo Andrade. Chat também. Ótimo. Raquel Cheverria. Mantovani. Raquel Mantovani. Não? Faltou. A Raquel tá no chat. Ótimo, minha amiga. Ainda bem que você me falou a tempo. Renan Freitas. Renan. Chat. Não? Chat, obrigado. Renata Cristina. Aqui. Ótimo, minha amiga. Sandriele. Não? Faltou. Thales Carvalho. Chat. Ótimo. Samira Alvarenga. Chat. Ótimo. Caio e Silva. Caio. Não? Faltou. Carmen Maria. Presente. Não? Ótimo, Presente, amiga. professor. Ótimo. Isabela Dutra.
Isabela? Não? Não faltou. Irineu. Alguém deu o recado para o Irineu para um dia ele vir na aula? Só para ele me dar o prazer da companhia dele. Então tá. Nem no Chama o grupo ele pessoal. aparece. Nem no grupo, velho. O Irineu, pô, sacanagem, velho. O Irineu foi um camarada do meu filho, cara. Ele conheceu meu filho lá na outra escola, lá. Como é que é o nome da escola? Nova Geração. Meu filho lembra dele. Então vamos lá. Chama aí agora, agrega aí, põe na fila o pessoal do primeiro B, tá? Vai, chama aí. Ana Beatriz Ferreira. A Ferreira. Não? Faltou. Ana Beatriz agora Torres. Não? Tá no chat, obrigado. Ana Maria Yuri. Eu. Ótimo, muito bem. Ana Beatriz Torres. Ana Beatriz Torres. Tá bom, então. Arissa Oshiro. Aqui. Ótimo, minha amiga. Beatriz de Matos Eloy. Chat. Ótimo. Beatriz Maciel de Moura. Chat também. Ótimo. Bianca Aguilar. Larson. Não, a Bianca? Não? Faltou. Bianca Cassimiro. Chat. Ótimo. Cássio Bandeira Canto. Aqui. Você é o cara, irmão. Emanuele Ricardo. Eu. Obrigado, minha amiga. Gabriel Henrique Rosman. Chat. Gabriel. Ótimo. Gabriela Castro Ferreira. Chat. Ótimo. Giovana Luiza. Aqui. Obrigado, minha amiga. Giovana com 2N, a Pavan. Aqui, professor. Obrigado, minha amiga. Henrique Mendes e Amorim. Bom dia. Ah, lá o cara. Henrique e o Kiel. Henrique. Chat. Ótimo. Yara dos Santos. Aqui. Ótimo. Ingrid Lua Marques. Ingrid Lua. Não? Nada para Ingrid? Faltou. Isabela Araújo. Isabela. A Ingrid tá no chat. Quem que tá? Ingrid ou Isabela? A Ingrid. Obrigado. Isabela Araújo. Não? Então faltou. Ivan Matheus Azevedo. Presente. Você é o cara. João Afonso Moraes. Saudação, gigante guerreiro. Saudação, grande guerreiro. João Gabriel Razuki. Salve, professor. Você é o cara, velho. João Pedro Lima. Opa. Opa! Eu fiquei pensando assim, mas que será que vai falar? Luísa de Souza. Luísa. E é de Souza. Chat. Não? No chat, ótimo. Maria Luísa Fonseca. Chat. Desculpa, Maria Elisa. Eu falei Luísa. Maria Elisa. Tá, no chat. Manuela Souza Lopes. Chat. Ótimo. Maria Eduarda Campos Peras. Chat. Ótimo. Matheus Borges Souto. Matheus Borges. Não, faltou. Milena Maria Pereira. Presente. Ótimo. Nicole Nogueira. Nicole. Chat. Ótimo. Pedro Felipe de Almeida. Felipe. Pedro. Não? Ah, Pedro. Pô, sacanagem, velho. Então vamos lá. Pedro Parron. Chat. Ótimo. Rayane Espíndola. Chat. Ótimo. Rebeca Gomes. Aqui. Muito bem, excelente. Renata Aiko. Renata. Ah, a Renata não veio? Ei, Renata. Vamos lá. William Soquem. Esquece estourado. Alarma! Sabrina Carpes. Sabrina, você tá aí? Não? Faltou. Samuel Rodrigues. Sempre aqui, exalando energia, sem pressão. Presente, sempre na energia. Vamos lá. Hugo Teruya. Opa. Isis Helena Rosa Alves. Chat. Ótimo. Yasmin Nogueira Espiridião. Yasmin? Ah, Yasmin. Faltou? Faltou. Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá, então, para o intervalo? Todo mundo para o intervalo. Aí, ó, tocou a parada.
Então vamos lá para o intervalo, tá? Aí eu vou fechar a sala, aí depois 11h40 eu abro outra, tá? Um abraço, meus amigos, e até daqui a pouquinho, tá? Falou, professor. Falou, Tchau, meu professor. bem. Obrigada. Tchau, meus amigos. Até daqui a pouco. Um abraço. Boa tarde.